Louvado seja o nome do Senhor por essa tarde tão preciosa, tão importante para as nossas vidas. E sem perca de tempo, já abra a palavra do Senhor no livro de Neemias. Neemias capítulo 6. Nós vamos ter uma palavra do Senhor para os nossos corações nessa tarde. Aleluia. Aleluia, Jesus. Neemias capítulo 6. Eu acho que o povo de Rondonópolis está assustado com esse frio, né? O povo está... fica mais em casa. Aleluia. Mas o frio vem, mas o Senhor Jesus nos aquece. Aleluia. Neemias capítulo 6 diz assim: quando Sambalá e Tobias, o Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, e ainda que até esse tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela quinta vez o seu servo, que trazia na mão a carta aberta, e nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu o Gesem, também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, que você quer ser rei deles, pois alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. E eles diziam: as mãos dele largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E quando fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava impedindo de sair de casa, ele me disse: vamos nos reconstruir na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar a porta do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalá o havia subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, e para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Pai querido, nós te louvamos nessa tarde, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Tu és santo, soberano, o Senhor é eterno, Pai, não há outro como nosso Deus. O Senhor é a rocha da nossa salvação, o grandioso, o poderoso, o majestoso, aquele que foi, aquele que é e sempre será, e que vive e reina para todo sempre. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá, o Messias esperado, Yeshua Hamashia, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, a rosa de Saron. Ah, Senhor, tu és aquele que na tua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, Pai. Nós queremos nessa tarde, Senhor, sairmos daqui, Senhor, com a palavra plantada nos nossos corações. Nós queremos sair daqui, Senhor, não da forma como nós entramos. Talvez
houve vidas que adentraram por essas portas, Senhor, amedrontada, desistida. Talvez alguns entraram, Senhor, sem força para recomeçar, para continuar a caminhada. Mas nós queremos nessa tarde buscar o Senhor de todo o nosso coração. Senhor, nós queremos entregar nossas vidas na Tua presença, Senhor, e dizer, Pai, que somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Que a nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. O controle das nossas vidas, Senhor, está nas Tuas mãos, Senhor. E queremos nesse lugar hoje, Senhor, sairmos daqui convictos, Senhor, que temos um Deus que é o Todo-Poderoso, um Deus que peleja as nossas guerras, um Deus que cuida da nossa casa, da nossa família, um Deus que zela pela Tua palavra em cumprir, um Deus, a Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos. Senhor, toda luta, toda adversidade, Senhor, já nós temos a convicção plena, Senhor, que nada nos deixa paralisado, nada não pode parar o plano do Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos chamou, Pai, e nós estamos aqui, Senhor, para dar continuidade à obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nada nos separa do amor de Cristo. O medo, a tribulação, a luta, nada nos amedronta, nada nos intimida, porque nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas, um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus que guerreia. Ele diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nessa peleja não tereis que pelejar. Tomai posição e vede o livramento que o Senhor vos dará. Senhor, nós queremos declarar nessa tarde, Senhor, que o Teu Espírito nos dará força, fortalecimento, de continuarmos a caminhada, continuarmos a jornada, e nada vai nos deixar para trás, nada vai nos querer parar. Nós não vamos dar ouvido às vozes estranhas, nós não vamos emprestar os nossos ouvidos para Sambalá e Tobias, mas os nossos ouvidos, Senhor, nessa tarde estejam sendo blindados pelo Senhor. Blinda os nossos ouvidos, abre, Senhor, a nossa visão, que possamos olhar com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor disse que nos daria a ótica dos céus, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que rouba, que tira, que nos deixa desfocado do Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que nada vai nos tirar, nada nos vai nos roubar. Nós vamos avançar, Pai, em nome de Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Profetizamos uma tarde de bênção, de cura, de milagre, de ânimo, de força, de renovo, Senhor. Em nome de Jesus eu libero a palavra profética, a palavra de vida, que o Senhor está nessa casa e Ele visitará cada coração entristecido, cada coração abatido. Ele levantará, fortalecerá e colocará de pé. Senhor, trará o revestimento do Teu Espírito, para que possamos caminhar, Deus, continuar a nossa jornada, Senhor, porque cremos num Deus soberano, um Deus que é eterno, e nós não estamos sozinhos. Meu Deus, o Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós Te louvamos, Jesus, por essa presença, pela Tua onisciência, pela Tua onipotente, Senhor. Meu Deus, o Senhor não nos deixa nem nos desampara. A Tua palavra diz: porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Estamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Meu Deus, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, voarão como águias, caminharão e não se fadigarão, Pai. Toda fadiga, todo cansaço, nós ordenamos que saia pelo poder que há no nome de Jesus. Todo cansaço, tudo que Satanás lança para nos roubar, para nos tirar da presença do Senhor, nós damos uma voz de comando na autoridade que há no nome de Jesus. Ordenamos que todo império das trevas se dobre diante daquele que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor para todo sempre. Declaramos uma tarde de renovo, declaramos uma tarde de ânimo, de força, de coragem. Espírito do Deus vivo, Espírito de poder, faça, Senhor, uma obra poderosa nessa tarde. Profetiza
mortos, nós te louvamos, porque é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Declaramos que aquilo que estava caído vai ser levantado, aquilo que estava prostrado vai se posicionar, toda ruína, meu Deus, declaramos em nome de Jesus que será colocado de pé. A tua igreja ora e ela te agradece, Senhor, pelo teu livramento, pela tua força, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Deus abençoe. O tema para essa mensagem nessa tarde é o desafio de reconstruir. Não sei se já está ali. O desafio de reconstruir. Nós vamos falar de algo da parte de Deus que vem para nos derrubar, para nos desmotivar, para nos enfraquecer. E se nós não tivermos um posicionamento diante de Deus, nós seremos vencidos pelo cansaço, pela fadiga, pelas ameaças. Mas nós temos visto que tem uma geração nesse lugar que ela não vai ficar prostrada diante das adversidades, mas ela se levanta no meio do vendaval, ela se posiciona. E essa geração que o Senhor Jesus quer colocar mais do seu espírito, mais da sua força, mais da sua coragem, mais da sua ousadia, porque a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança ela não está na medicina, a nossa confiança ela não está nas autoridades, nos governantes. Eu, pelo menos, a minha confiança está 100% no Senhor. Nós vamos aprendendo na nossa caminhada que nós vamos nos desprendendo de muita coisa, para que a nossa confiança esteja 100% no Senhor, e que o inimigo não venha nos distrair, que o inimigo não venha roubar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê que a tua confiança está 100% nele. Ele deposita mais crédito, mais confiança, e Ele nos coloca de pé. No momento de mais fraqueza, Ele nos coloca de pé. E Ele só quer ouvir dos nossos lábios uma palavra que venha tocar no coração dele. Eu não sei como você entende isso, mas nós podemos até compartilhar algo com alguém das nossas fraquezas. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Eu posso até me abrir com alguém de confiança que tem a mesma fé que eu, mas a pessoa principal aonde eu vou abrir a minha boca e eu vou jogar tudo que está preso dentro de mim vai ser somente para o Senhor. Isso não lhe impede de você procurar alguém e você conversar, mas alguém não vai trazer para você a confiança igual o Senhor vai trazer. Talvez você vai compartilhar uma causa com você e alguém vai bater nas tuas costas e vai falar assim: olha, estou passando pelo mesmo problema. Isso para mim não é estranho. Eu já vivi isso no começo da minha caminhada. Às vezes você ia abrir o coração para alguém e a pessoa falava assim: esquenta a cabeça não, estou passando por esse mesmo problema. E você saía dali mais caído do que você estava. Então eu aconselho você: chega nos pés do Senhor e diz: Jesus, eu cheguei no meu limite. Estou cansada, estou desistida, estou sem força, e eu estou aqui para buscar do Senhor um fortalecimento do meu espírito. E nós vamos conhecer um pouco sobre esse homem tão corajoso que foi Neemias. Nós já vimos tantas mensagens sobre Neemias, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todos os dias as misericórdias dele se renovam, e a palavra dele se renova todos os dias nos nossos corações. E nós vamos aprender um pouquinho dos desafios de Neemias. Neemias, ele estava num lugar acomodado, ele não estava passando por situações complicadas.
Ele estava no palácio, ele tinha tudo nas suas mãos. Mas ele lembra de alguém que tinha passado, que tinha vivenciado uma situação de tristeza, de derrota. E ele procura saber como é que estava aquela família. Abra aí no capítulo 1 de Neemias. Neemias capítulo 1. Ele diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobrevieram ao exílio, a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes que sobrevieram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruína, os seus portões foram destruídos pelo fogo. E quando ouvi essa palavra, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando, orando diante de Deus, diante do Deus dos céus. E eu disse, e nós aprendemos aqui com Neemias. Neemias, quando ele recebe a notícia como estava o seu povo, a sua família, a sua geração, os seus ancestrais que ficaram no cativeiro, como é que ele se encontrava? E ele recebe, vem Anani, o irmão dele, e fala assim: olha, você não sabe como é que eles estão vivendo em miséria total. Eles estão numa situação constrangedora. Eles estão vivendo em uma grande miséria e humilhação. Neemias, ele teria dois posicionamentos. Ou ele poderia falar assim: olha, eu estou de boa no meu lugar, eu estou no palácio, eu tenho tudo ao meu favor. Esse era um dos pontos. E o outro ponto que ele poderia, a decisão que ele tomaria, seria ele se colocar diante de Deus e falar: Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho? O que é que o Senhor tem para me oferecer, para que eu possa libertar aquele povo, sarar aquele povo? Quais os recursos que o Senhor pode me oferecer? A situação deles é em derrota, em miséria, é constrangedora. Mas eu estou aqui, eu tenho tudo ao meu favor, eu tenho tudo nas minhas mãos, eu sirvo ao rei. Mas eu quero algo da parte do Senhor. Será se tem jeito? Será se tem solução? Será se eu ainda posso fazer alguma coisa em favor daquele povo? E Neemias, ele entra como intercessor. Ele entra para chorar pelo seu povo, pela sua família. Ele não tinha mais alguém tão próximo, mas a genealogia dele estava toda lá, que viveram em cativeiro. E ele ora e ele clama ao Senhor. E é isso que Deus quer nos ensinar. Para que no momento que nós viemos ver alguém em uma situação de derrota, de miséria, que você não possa se tornar egoísta e dizer assim: não, os meus problemas já bastam, eu já tenho problema demais. O que eu tenho já é o suficiente, eu só posso carregar a minha cruz, eu não vou me envolver com o problema dos outros. Isso se torna um sentimento egoísta. E Deus, ele não se agrada quando a gente quer tão somente olhar para o nosso nariz, mas ele se agrada quando ele encontra alguém que se comove com a dor dos outros, que chora pela dor dos outros, que exclama pela dor dos outros, que intercede pela dor dos outros. Isso só é para quem é um verdadeiro crente convertido no Senhor, que se comove, que se humilha, que desce na presença de Deus e diz: Deus, me dá uma oportunidade para eu ser útil, para abençoar outras vidas. Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, para que o Senhor me use para ser um canal de bênção, para abençoar aquela família, abençoar aquele casal, abençoar, Senhor, aquelas vidas que estão perecendo. Nós não podemos ser uma igreja egoísta. Nós não podemos ser um povo que simplesmente se acomoda, que fica acomodado com os nossos afazeres, com os nossos negócios. Mas Deus está chamando uma geração que se comove,
uma geração que se dói, uma geração que se levanta e diz: Deus, eu não sei, eu sou limitado, eu não sei o que eu posso fazer diante dessa grande miséria, mas eu vou orar, Jesus. Eu vou orar, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Eu quero ouvir da parte do Senhor o que o Senhor tem para mim, o que é que eu posso fazer. E nós precisamos ser uma igreja que ora, que clama, uma igreja que busca o Senhor, que intercede, porque Deus se agrada. E Neemias, ele ora, ele chora, ele se lamenta, só que ele tinha agora mais um problema pela frente. Ele vai servir o vinho para o rei. Só que quando ele vai servir para o rei, ele vai com cara de tristeza. E o que era mais difícil era alguém se apresentar para o rei com um semblante caído. Não poderia, ele corria risco de morte. Mas Neemias, ele não olha para a maneira como o rei iria receber, porque quem ia servir ao rei, ele teria que ir bem alegre, ele teria ir com muito otimismo. Mas naquele momento não era momento de Neemias servir ao rei com alegria. Ele estava tão angustiado, ele estava tão abalado, tão abatido, que ele não conseguiu esconder a sua tristeza. Ele vai e o rei pergunta: por que você está triste? O que está acontecendo com você? Será que você não sabe o que é que a sentença que vem contra você, se você me servir de cara fechada, chorando? E Neemias abre a boca e ele coloca, abre o coração e diz assim: olha, o povo que ficou em Jerusalém estão vivendo em ruína, estão vivendo em derrota, estão vivendo em miséria. E de imediato Deus toca no coração de um rei que era um rei ímpio. Mas quando Deus ele quer agir, quando Deus quer trabalhar para nos abençoar, para abençoar uma geração, Ele usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser, porque Ele só precisa que alguém se levante e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Eu não sei como é que essa nova geração ela está entendendo o chamado de Jesus. Eu não sei se nós estamos acomodados demais ou estamos preocupados só com o nosso bem-estar. Eu imagino que ainda tem algum número pequeno que está preocupado com o reino de Deus, com almas, com vidas que precisam ser alcançadas. Nem todo mundo está preocupado. Mas eu creio que tem uma porcentagem pequena que ainda está preocupada em levar o evangelho para os doentes, para os abandonados, porque essa é a nossa missão. Jesus nos deu uma missão e nós precisamos colocar ela em prática, para que a gente não se torne negligente, para que a gente não se torne um crente de aparência, um crente que ele tá mais querendo viver o seu bem-estar, mas ele não está preocupado com o que está acontecendo lá fora. E nós precisamos nessa tarde levantar a geração Neemias, a geração que se comove com a miséria dos outros, a geração que chora pelo problema dos outros, a geração que se levanta e diz: olha Deus, eu vou para cima, aconteça o que acontecer. Não é meu irmão, não é meu parente, mas eu estou nessa aliança, Senhor, eu quero ajudar o meu irmão a sair dessa situação, eu vou para cima. Eu fui gerada nessa geração de você se comover, você se entregar para que a unção que está sobre você seja alcançada em outras vidas. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 1, no mês de Nisan, no capítulo 1 diz assim: mas se vocês se converterem a mim e guardar os meus mandamentos, e os cumprirei, então ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, e de lá eu já juntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar o seu nome. Essa é a oração de Neemias, uma oração intercessora, uma oração de clamor. Nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas demandas.
Ele sabia que ele ia enfrentar a adversidade lá na frente. Mas quando nós temos a nossa confiança no Senhor, quando o nosso coração está ligado nele, nós não tememos o que virá, porque nós sabemos, se o Senhor nos chamou, Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Se Ele te chamou, Ele vai dar arma suficiente para você ir até o final, para você não desistir, para você perseverar e não trazer para você sobrecarga nenhuma. Porque Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Neemias, ele se levanta e ele diz assim: eu vou. E o rei pergunta: quanto tempo você vai passar? Eu vou preparar os guardas da floresta para preparar madeira. Eu vou preparar tudo o que você vai precisar. E isso que eu quero declarar nessa tarde para você, que quando você se posiciona para fazer a obra de Deus, não fique preocupado: ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então somente se posicione e diga: Senhor, eis-me aqui, eu não tenho nada. Se nós for colocar: não, Senhor, eu preciso disso, nós não vamos fazer nada, porque a gente está colocando a nossa confiança nas coisas dessa vida. Mas quando nós nos dispomos e diz: Senhor, eu não tenho absolutamente nada, eu só tenho um coração sedento, eu só tenho um coração desejável para ver o teu reino sendo estabelecido, para que o teu nome seja glorificado, para que família seja restaurado, para que o teu nome seja glorificado. E eu me levanto, Senhor, para ser uma geração Neemias, para levantar muros caídos. Eu não sei qual é na tua casa que precisa ser reconstruído. O nosso tema é o desafio de reconstruir. Eu quero dizer para você que construir é mais fácil do que reconstruir. Porque quando você vai construir algo, você se prepara, você vai colocando as coisas no devido lugar. Tudo que está faltando, você vai chegando provisões. Mas quando aquilo vai desmoronando, para você recomeçar é difícil, porque você começa a olhar para o que houve no passado. Ah, mas eu não vou reconstruir, eu não sei como vou reconstruir isso. Eu já tentei algumas vezes, mas deu errado. Mas não é nós que vamos reconstruir. Quem vai reconstruir nas nossas vidas é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Ele é a rocha inabalável. A nossa casa, ela não pode ser construída numa areia. No livro de Mateus capítulo 7, eu quero deixar esse versículo para você. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Uma casa construída numa areia, ela não tem fundamento. Ela cai no primeiro vendaval que vier, ela desmorona. A nossa família, ela não pode ser uma família construída na areia. A tua casa, ela não pode ser alicerçada na areia, ela tem que ter fundamento na rocha, que é Jesus Cristo. E quantas famílias têm sido desmoronadas, quantas famílias o diabo tem destruído o casamento, o filho sai, vai para as drogas, há uma destruição, uma avalanche, e o diabo se aproveita quando não encontra alguém posicionado diante de Deus. O diabo destrói. A Bíblia diz que ele já veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quantas famílias não têm sido desmoronadas? Satanás tem devastado família. Uma das coisas, quando eu cheguei aqui nessa cidade, que eu me assustei, foi de ver tantos casamentos destruídos. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Às vezes eu perguntava para uma irmã: não, pastor, esse aqui já é o meu segundo casamento. Não, mas esse aqui é o meu terceiro. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Que coisa do Satanás é essa? Não, a família não foi feita para ficar nas mãos do diabo. Ele derruba um lado, derruba o outro. E o que nós como igreja estamos fazendo? O que você está fazendo? Como é que está a tua casa? Está construída na rocha ou está construída na areia?
Porque aquela que é construída na rocha, o vento vai bater contra ela, vai vir a tempestade, mas ela não vai cair, ela vai ficar firmada na rocha, porque ela tem fundamento. Um prédio, ele ser erguido daquela altura inteira, ele não é simplesmente feito de um alicerce pequeno, mas ele tem um fundamento profundo. Assim é a minha e a tua vida. Ela precisa ser uma casa construída na rocha, porque quando o vento bater, quando a tempestade bater, quando o diabo vier, ele vai bater em retirada, porque ela tem fundamento, ela tem estrutura, ela não vai cair. E hoje Deus quer levantar uma família, para levantar muros caídos, para você não ficar no comodismo. Algumas coisas que Neemias tinha para reconstruir esse muro, ele teve estratégia, ele ficou inconformado, ele restaurou, ele restituiu. E diante de tudo isso, ele teve uma atitude diante das más notícias. Ele deixou a comunidade, ele deixou o comodismo, e ele falou assim: a minha geração está vivendo em miséria, eu não vou ficar aqui, eu vou para cima, eu vou levantar aqueles muros, eu não sei como, mas eu vou. Ele poderia ter olhado para as suas limitações, para as suas fraquezas, mas ele confiou no Senhor. Fale comigo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme e para sempre. Neemias se levanta, e ele não sai anunciando quando ele chega em Jerusalém: não, eu vou levantar os muros. Ele chega calado, à noite, no silêncio, e ele começa a dar volta. E ele viu a destruição, ele viu a miséria no seu silêncio, mas Deus estava ouvindo o clamor do seu coração. Nós podemos muitas das vezes nos calar, mas Deus vai sondar o meu e o teu coração e saber como é que nós vamos agir como é que nós vamos agir diante das circunstâncias que nós vamos enfrentar. Nós vamos ficar calados, prostrados, chorando as misérias, ou nós vamos se levantar? Neemias se levantou. Veio a oposição? Veio. Sambalá não ficou quieto, não. No capítulo 3 ele diz assim: olha, no capítulo 4 diz assim: quando Sambalá ouviu que nos estavam reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus na presença dos seus irmãos do exército da Samaria, e disse: o que fazem estes fracos judeus? O que é que eles estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalá e disse: mesmo que construa, se vier uma raposa, vai derrubar aquela muralha de pedra. Olha a afronta que ele estava fazendo. Ele diz: o que é que faz esses fracos judeus? Eles acham que eles vão reconstruir essas muralhas tudo derrubadas? Esses montões de lixo, eles acham que eles são alguma coisa para levantar isso aí, essas ruínas? E Sambalá diz: olha, aí, esquenta a cabeça não, ainda que eles edifiquem, vai vir uma raposa e derrube. Eu nunca vi uma raposa, mas eu acho que é um animal bem, aparentemente bem fraco, que não tem vigor nenhum. E foi assim que eles compararam Neemias com a raposa. Aqueles muros ia ser derrubado ainda que uma raposa tocasse, quer dizer, algo muito frágil, sem estrutura, não tinha firmeza. Isso são os laços do diabo, as armadilhas. Ele diz assim: não tente isso mais não. Mas quem é você? Você não é nada. Se você achar que vai levantar isso aí, ó, não vai dar em nada. Na minha caminhada, eu ouvi tanto cochicho de Satanás nos meus ouvidos. Ah, mas quem é você? Ah, mas você quer ser... Uma vez isso chegava no meu coração como uma flecha. Ah, mas quem é ela? Será se ela não se enxerga? Ela quer ser pastora? Eu vi isso, bispo. Ela quer ser pastora? E não era o diabo que vinha com chifre, não, era a pessoa que estava
Não era o macumbeiro, não era o... Não, estava no nosso meio, na nave da igreja. E chegava nos meus ouvidos. E um dia uma irmã chegou para mim e falou assim: ô irmã Quitéria, então irmã, olha, para com esse seminário. Eu estou escutando tanta palavra contra a sua vida. É tanta coisa que está nos bastidores contra você. E eu ouvi a voz de Sambalá. Eu falei: tá certo. Eu vou falar para a secretária lá, que a gente está fazendo o seminário. Eu vou falar para ela que tira o meu nome de lá. Já está chegando a formatura. Não quero mais não. Eu desisto. E aquilo acho que naquela hora Satanás falou assim: eu vou aplaudir você. E eu estava decidida. Eu liguei para a menina da secretaria. Eu falei assim: minha querida, desmancha tudo aí, não vou participar mais não da formatura, que já estava chegando o dia. Porque meu Deus, quando chega a hora da tua vitória, o inferno se levanta para paralisar os projetos e os planos de Deus na tua vida. Quando a luta está imensa, quando o diabo se levanta, é porque a tua vitória já está chegando. E Deus, Ele diz assim: não desista, eu estou com você, você não está só. Será se você pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus? E eu liguei para a menina e falei assim: minha querida, olha, eu não quero mais saber disso não. Eu vou lavar o banheiro da igreja, eu vou limpar o chão, para mim é o suficiente. Ela falou assim: mas estava tudo em andamento, já estava tudo preparado. Foi tão difícil para você chegar até aqui. Eu estava com a mensalidade atrasada, ela parcelou, terminei de pagar. Mas chegou nessa reta final, eu tinha tudo para desistir. E naquela madrugada eu fui dormir, chorei bastante. Falei: amanhã eu vou lá e vou falar para ela que termina tudo. Sair da presença de Deus jamais. Mas esse negócio de ser pastora, para mim acaba, porque eu não tenho estrutura, não vou aguentar. Ei, Jesus. Quando foi da madrugada, eu orando na beira da minha cama, e eu falava: Deus, eu peço perdão pela minha fraqueza, mas eu cheguei no meu limite, eu vou desistir. Não quero mais saber dessa formatura, está tudo preparado, a beca já está preparado, tudo, o certificado está preparado, mas eu não vou, eu não quero. E eu dobrei o joelho na calada da noite, na madrugada. Daqui a pouco, de olho fechado, eu ouvi umas pisadas por trás de mim. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu vi umas pisadas por trás de mim. Eu olhei, os meninos, tava tudo em casa, dormindo nas suas camas. Meu esposo dormindo. Eu falei: meu Deus do céu, quem entrou aqui? As pisadas entrou e parou perto de mim. O meu coração acelerou. Eu glorifico a Jesus. Isso tem mais de 20 anos, mas eu glorifico a Ele até hoje. Quando ele chegou perto de mim, ele colocou a mão na minha cabeça e disse assim: eu te amo, quem te chamou fui eu. Ah, Jesus, como o Senhor é lindo. E naquela manhã eu falei: meu Deus, eu já acordei decidida. Sambalá e Tobias não vão me parar, demônio não vão me parar, o Satanás não vai me parar, o capeta não vai me parar, a macumbaria, a feitiçaria, tudo que Satanás fez vai voltar tudo para ele. Mas eu vou cumprir o meu chamado, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu não vou recuar, porque quem me chamou foi o Senhor. Será se você pode aplaudir Jesus? Quem te chamou foi Ele. Quem capacita você é Ele. Quem conduz você é Ele. Pare dessa fraqueza tão grande, pare desse desânimo tão grande. Se levante hoje. Eu não sei como você deixou a tua casa. Talvez você deixou a sua casa de cabeça para baixo. E o Sambalá falando: tá vendo? Você já sabe que isso não ia dar certo. E para que você tenta? Hoje eu estou aqui como boca profética de Deus. Eu não sei como você deixou a tua casa, eu não sei como você deixou a tua família, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei: quando você chegar na sua casa, remando yasuribi alamaia, iridei calabasuri alamaia, toda ação do diabo, toda ameaça de Sambalá, toda ameaça de Tobias, que comparou você com a raposa, pior que uma raposa. O diabo já bateu em retirada. E quando você entrar dentro da tua casa, não é uma raposa como Sambalá achou que era, mas quem está dentro da tua casa é o leão da tribo de
vida. A geração Neemias não pode baixar a guarda. A geração Neemias não pode se amedrontar porque alguém falou que você não pode, que o diabo chegou e falou: ah, mas desista disso tudo, desista desse casamento, desista desse filho teu que está nas drogas, desista dessa filha tua que vira as costas para você. Ei, não seja frouxo. Lá em Provérbio diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Hoje nessa tarde aqui, na tarde Hope, eu tenho certeza absoluta que aqui não tem crente frouxo. Se você entrou aqui frouxo, medroso, você vai sair daqui fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você pode ter entrado aqui, os outros achando que você era uma raposinha, mas você vai entrar aqui na força de uma leoa parida. Remando e assuri alamaia. Não é ameaça, não é medo, não é pequenez que impede o agir de Deus. Não é o teu limite que impede o agir de Deus. Porque quando Deus se levanta em favor de alguém, quando Deus olha para alguém e diz: é você. Não quer impedir o agir de Deus. Não jogue o teu chamado para outro, mas se levante hoje e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu entrei aqui, Senhor, fraco, desistido, desanimado, amedrontado, mas eu não vou voltar da mesma maneira, eu não vou. Eu creio que os crentes hoje, eles precisam resgatar a geração maluca que nós conhecemos lá atrás. Você não pode ser um crente light demais. Você não pode ser um crente docinho demais. Tem guerra para ser enfrentada, tem demônios para ser enfrentado. E o que vai fazer toda a diferença é o teu posicionamento diante de Deus. Deus não te chamou para ser um crente amedrontado, fracassado, desistido, e o diabo fazendo festa de você. O teu casamento uma derrota, a tua casa uma derrota, e você todo dia está na igreja, e quando chega em casa você enfrenta o problema. Ei, pelo amor do Senhor Jesus, eu falo isso com temor e temor. Se levante hoje e diga: Senhor, eu cheguei nesse lugar de uma forma, mas eu vou voltar de outra, e ninguém vai me impedir. Seja um crente doido. Quando Deus levanta uma geração maluca, o diabo ele não aguenta, ele bate em retirada, ele foge. E essa geração hoje, ela foi ficando acomodada, ela foi ficando egoísta, ela foi ficando uma geração fraca. Nós precisamos resgatar os nossos valores diante de Deus. Nós precisamos voltar à unção que o Senhor nos deu. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Volte para Deus hoje. Talvez você olhe e diz assim: ficou tudo para trás, eu perdi tantas coisas, eu me acomodei, eu fui abrindo mão daquilo que era meu por direito, era a minha herança. Ei, mas tem resgate de Deus, tem uma oportunidade de Deus para a sua vida. Ah, tem um novo tempo de Deus. Se você entender o que Deus está fazendo nesse momento agora, ah, você não perdia tempo e você dizia: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu vou enfrentar essa dificuldade, aconteça o que acontecer. Porque quando você se posiciona, aparentemente você acha que vai estar só, mas o que mais toca no coração de Deus é quando Ele olha e vê um crente posicionado. Sabe aquele soldado do exército, quando eles ficam assim, ó? Nós fazemos parte do exército do Deus vivo. Você não faz parte do exército falido, desistido, caído, mas você faz parte do exército mais poderoso dessa terra, o exército de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso general. Jesus Cristo é o nosso general. Neemias se levantou, reconstruiu os muros. Foram 52 dias, o que poderia levar anos e anos e anos, foi reconstruído em menos de 2 meses. Faça uma contagem a partir de agora. Começa a contar a partir de agora.
E você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Marca no teu calendário. Marca, eu estou falando isso profeticamente. Marca esse dia de hoje. É o dia 2 hoje. É o dia 2. Marca o dia 2 de julho de 2025. Remando que a subnébria. A Bíblia diz: crê no Senhor nosso Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Eu não estou aqui como uma boca qualquer. Eu estou aqui com a boca de Deus para profetizar, para liberar sobre a tua casa, sobre a tua família, que não vai existir mais ruína, não vai existir mais lixão na tua casa, não vai existir mais muros caídos, mas muralhas de fogo em volta da tua casa. Para que quando o inimigo se levantar, ele vai olhar e vai dizer: com aquele eu não posso, com aquele eu não posso, porque aquele tem a marca do meu sangue, e a marca do sangue do Cordeiro, e aquele, o que serve a ele. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se levante hoje, posicionado para levantar os muros caídos, levantar as muralhas que foram caídas. Hebreus 11:10 diz que Jesus, ele é o nosso arquiteto. Nós podemos fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu posso fazer o projeto, mas pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto é construtor, e construtor é Deus. Jesus, ele é o nosso grande arquiteto. Você pode fazer a planta. Faça o projeto. Faça o projeto e coloque. Quantas das vezes eu não fiz um plano e colocava na porta da minha geladeira? Tudo pequenininho. Eu falava: meus filhos vão crescer e vão pregar o Evangelho. Todos os dias eu orava e agradecia ao Senhor. Quem chegasse achava que eu estava pirada, mas eu estava me preparando para o futuro vindouro que Jesus já tinha preparado. Nós caminhamos por fé e não por vista. Faça a tua planilha hoje, faça o teu preparo, coloca o joelho no chão. Senhor, hoje coloco isso diante do teu altar hoje, desse dia 2 de julho, Senhor. O Senhor é o meu grande arquiteto, o Senhor é o meu grande construtor. O Senhor vai me ajudar a levantar essa muralha que está caída. O Senhor vai me ajudar a levantar essa situação que aparentemente ela está sem volta, sem construção, demolido, falido. Mas eu vou reconstruir. Não vou reconstruir sozinho, porque eu não tenho estrutura, mas eu tenho um grande arquiteto, que é o Senhor dos Exércitos. Para nós terminarmos, Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías 58. O seu povo reconstruirá as velhas, pode falar, as velhas ruínas, as velhas ruínas, e restaurará os alicerces antigos. Você será, eita Jesus, você será chamado reparador de muros, muro rachado, restaurador de ruas e moradia. Se fosse você aí, pelo amor de Jesus, eu dava um glória a Deus, eu aplaudia Jesus, eu corria nesse lugar aqui, glorificando ao Senhor, porque Jesus está chamando hoje. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, e você será chamado reparador de muros caído, rachado, derrubado, falido, restaurador de ruas e moradias. A rua que você mora, você tem uma missão. Não adianta você chegar aqui, colocar a Bíblia debaixo do braço e você vou para a igreja e o teu vizinho se matando lá. Nós temos uma missão. Quem está falando para você é uma maluca aqui, que recebeu uma notícia 2 horas da manhã que o marido estava querendo matar a mulher. E falei: meu amor, tem um negócio ali, nós vamos. Passou a correr vidas que o diabo estava destruindo. Quantas madrugadas a gente não saiu para socorrer alguém? Alguém chegava e falava assim: olha, fulano está ali, quer matar Cicrano e Beltrano, está uma guerra dentro de casa, a senhora pode ir lá fazer uma oração? Bispo Edjane, será assim? Se nós ainda estamos vivendo isso ou a gente mudou? A gente é desse tempo. Isso se chama reparador de brecha. Nos lugares destruídos, assolado.
Mas eu estou posicionado no lugar para ser um levantador de muros caídos, um reparador de brecha. Eu não estou aqui para dizer assim, não, cada um com... Não, nós não podemos ser covardes diante de Deus. Eu falo isso com muito temor e tremor. Deus te chamou para ser um reparador de brecha. Deus te chamou para ser um levantador de muros caídos. Deus te chamou para ser um restaurador de família. Deus te chamou para ser um transformador de vida, mudador de história. No lugar onde tinha morte, nós chegamos e colocamos vida, e vida com abundância. Neemias, ele restaura o muro. Ele coloca tudo aquilo no lugar, porque ele tinha alguém que estava do lado dele. Uns posicionados com as armas ali para quando o inimigo viesse. Uns oravam e os outros construíam, e ele revezava. E isso é o corpo de Cristo. Enquanto eu estou numa guerra, tem alguém que está me cobrindo de oração. Enquanto eu estou no joelho, alguém está na batalha. Então isso é o corpo de Cristo. A Bíblia diz: quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Hoje Jesus está chamando uma geração que será um canal de bênção para essa cidade. A cidade de Rondonópolis, ela não será conhecida como uma cidade de famílias destruídas, mas família restaurada, preparada. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus te chamou para ser esse canal de bênção, para ser esse restaurador de brecha, esse levantador de muros caídos, posicionado, bravo, que se levanta contra as forças espirituais da maldade, que não negocia a sua salvação. O diabo vem com um prato de lentilha e você diz: eu não vou me trocar por um prato de lentilha, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então os manjares do diabo, eles não vão, eu não vou consumir. Nós vamos fazer a diferença igual Daniel fez. Eu não vou comer os manjares do rei, mas eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou me humilhar na presença dele, porque ele me chamou com propósito, ele me chamou com a missão, e eu não vou ser covarde. Eu vou cumprir o meu chamado. Haja o que houver, acontece o que acontecer, eu digo: Senhor, eis-me aqui. Será se você pode nessa hora se colocar de pé? Emanduia subirebi alamaia. Eriande calabassuri de canteriandere alabas. Espírito do Deus vivo, Espírito de poder, Espírito Santo da verdade. Ah, meu Deus, nós te adoramos nessa tarde, Jesus. Quando Sambalá, eles ficou sabendo que os muros estavam levantados, ele se levantou em fúria. Mas era tarde demais para ele, porque o Senhor já tinha entrado na guerra. O inimigo, ele se levanta para afrontar, para amedrontar, para roubar, para minar as forças e dizer que você não pode, que você... Mas o Senhor dos Exércitos, ele vai na nossa frente. A Bíblia diz, Isaías 45: eu irei adiante de vós, eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e eu dar-te-ei os tesouros escondidos das trevas. O teu tesouro que está escondido, o Senhor vai entregar nas tuas mãos, e você vai se levantar e dizer: Senhor, eu vou, eis-me aqui, Senhor. Eu entrei falido, desistido, desanimado, mas eu não vou recuar. Eu vou para cima em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, uma unção restauradora. Eu vou orar para que a tua família seja levantada como uma família de honra nessa cidade, uma família conhecida, uma família posicionada, uma família que o Senhor olha e diz: é geração eleita, família bendita do Senhor. Ah, meu Deus amado, meu Deus santo, justo e verdadeiro. Senhor, nesse lugar hoje nós nos posicionamos como Neemias. Eu me levanto como Neemias, Senhor. Eu tenho certeza absoluta que eu não estou só, Pai, para levantar muros caídos. Ah, e primeiramente nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai. Senhor, nós temos uma igreja, a igreja militante, a igreja do Cordeiro, a igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus, Pai. Nessa hora, Pai, em nome de Jesus, levanta os teus filhos, Senhor. Ah, meu Deus, a geração Neemias, posicionada para levantar o que estava caído, demolido, para restaurar muros. Ah, meu Deus, que não tinha
nome de Jesus, vai quebrando as fortalezas do inferno, vai desfazendo os poderes malignos, Senhor. Marca nessa tarde, Senhor, profetizamos sobre essa casa. Ah, meu Deus, ninguém detém, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar essa dor, essa obra do Senhor, obra santa do Espírito, obra santa do Espírito, obra santa do Espírito, obra santa do Espírito. Senhor, vem nesse lugar agora. Nós marcamos esse território, Pai, com o poder do Teu Espírito, e declaramos que tudo que estava demolido, tudo que nós estávamos vivendo em vergonha, será restaurado pelo poder que é no nome de Jesus. Ah, meu Deus querido, santo, justo e verdadeiro. Escrever o seu pedido de oração, que nós vamos clamar nesse altar agora em nome de Jesus. Nós vamos invocar o Senhor, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que é grandioso, majestoso, o Deus que ouve a oração do justo, um Deus que levanta aquilo que estava caído, desmoronado, aquilo que estava descontrolado. Ele retrai, assume de calamaia. Pai querido, nós oramos por cada pedido, Senhor. Eu clamo ao Senhor nessa tarde, Senhor, cada nome, cada causa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, vai adentrando, Senhor amado, nesses pedidos agora, nesses nomes, Senhor, meu Deus, traga restauração, traga cura, Senhor, vai entrando nas famílias, nos lares, oh meu Deus, vai jogando por terra, Pai, os dados inflamados de um maligno, vai quebrando prisões, cadeias espirituais, vai repreendendo todo o sambalá, Tobias que vem para querer impedir o agir do Senhor, para querer parar a obra do Senhor. Pai, nada pode parar aquilo que já foi determinado pelo Teu Espírito, nada pode impedir, Pai, aquilo que o Senhor já carimbou, aquilo que o Senhor já declarou a vitória. Em nome de Jesus, nós prostramos diante de Ti. Eu clamo sobre cada pedido, cada família representada nessa tarde. Senhor, faça uma obra de espanto, faça uma obra de poder, manifesta do Teu Espírito, ó Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, a cura, liberta, transforma, faça, Senhor amado, milagre, nos dá novamente a alegria do primeiro amor. Queremos Te servir, Pai, com o nosso coração sedento, o nosso coração queimando por Ti. Jesus querido, Jesus amado, perdoa as nossas transgressões, as nossas limitações. Ah, Espírito de Deus,
de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Minha querida bispa, vem aqui para você fazer essa oração final. Jesus tem coisa. Pode fazer. Amém. Vamos orar ao Senhor, né? Em agradecimento a Ele por essa tarde. Pai, mais uma vez, Senhor. Eu sei que já foi, assim, muitas orações já foram feitas nessa tarde. Mas nesse momento, Senhor, é um momento de oração, de agradecimento, Pai. Pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem concedido já a cada um de nós que viemos aqui, Senhor. Pela nossa vitória, Senhor. Só de nós ter chegado essa tarde aqui, Senhor, já foi uma vitória muito grande, Pai. E que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. E que cada um leve a sua vitória. No nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte.